Vamos lá, pessoal, grande dia, hein? Última aula de lógica de predicados, não é? Quem diria? Achamos que nunca íamos chegar aqui. Então vamos lá. Hoje na aula eu vou falar para vocês sobre o método de inferência por resolução. Venho falado dele nas últimas duas aulas, né? Quando eu falei de unificação, quando eu falei de forma normal conjuntiva, não é? Então, assim, agora a gente dá um fecho, não é? Então, como é que acontece a inferência por resolução? Nós já vimos que demonstrar que um argumento é válido usando as regras de inferência e equivalência, e agora, da mesma maneira como nós fizemos na lógica proposicional, também vamos ver um segundo método, que é o método de inferência por resolução. Esse método é o que a linguagem de programação Prolog utiliza no seu raciocínio, tá? Então, vamos lá. Resolução, relembrando, né, como é que funciona. Então, dado um conjunto de fórmulas bem formadas e uma meta, que é a conclusão, que a gente quer demonstrar, né, que eu estou chamando de G, então a gente faz na resolução que ela é um método por refutação, ou seja, é um método que a gente tenta encontrar o absurdo, que no nosso caso é chegar à cláusula vazia, chegar ao nil. Para isso, a primeira coisa que a gente faz, a gente nega a conclusão que eu quero demonstrar, utilizo ela no meu conjunto, né, junto com o meu conjunto de fórmulas, né, que são as minhas premissas, o meu conjunto S, né, então adiciono a negação da minha conclusão a esse conjunto S, converto todo o conjunto, né, as premissas e a negação da conclusão para a forma normal conjuntiva, ou seja, eu extraio dali um conjunto de cláusulas, e aí eu fico aplicando a resolução até eu derivar a minha contradição, ou seja, até eu chegar na cláusula vazia. Resolução é aquele processo em que a gente acha os resolventes, não é? Com algumas peculiaridades para a lógica de predicados, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, os resolventes que eu vou calculando, eles vão sendo adicionados ao meu conjunto de cláusulas e o processo vai se repetindo até obter a cláusula vazia. Nesse processo de resolução, algumas coisas são importantes. Eu não preciso usar todas as cláusulas que eu for definindo, né, que eu vou derivando, e posso usar uma cláusula mais do que uma vez, tá? Sem problema. Então, se G for uma fórmula que segue logicamente do meu conjunto S, então toda a interpretação que satisfaz o S também tem que satisfazer o G. Por isso que ao juntar a negação de G ao meu conjunto S, eu tenho que chegar a algo que é uma contradição. Não é? Essa que é a premissa, a suposição, o procedimento que eu tenho por trás da resolução. É o teorema que embasa ela, tá? É o teorema da redução ao absurdo. Quem que é o resolvente, então? Na nossa lógica de predicados, o resolvente de duas cláusulas, a cláusula 1, que é esse conjunto de literais A, e a cláusula 2, que é esse conjunto de literais B, como é que eu vou calcular esse resolvente? Então, a gente vai pensar assim, olha, supondo aqui que nas minhas cláusulas, né, A1 e A2, elas têm dois literais que são complementares, né? O L1 e o L2, tá? E o que significa ser literais complementares, né? Lembra que a gente viu? Um literal complementar seria lá na lógica proposicional um P e um não P. Só que aqui na lógica de predicados, literal ele não é simples como um P. Ele é um P com argumentos, não é? Ele é um predicado em que eu tenho termos como argumentos. Então a gente vai dizer que esse L1 e esse não L2 eles são complementares quando o L1 e o L2 puderem ser unificáveis, tá? Então o L1 está presente na cláusula 1 e o L2 está presente na cláusula 2 e eles podem ser unificáveis. Lembra? Eu posso gerar uma substituição unificadora mais geral que faz com que L1 e L2 se tornem o mesma expressão, mesmo literal, mesmo átomo, tá? E aí eles serão complementares porque um está na versão positiva e o outro está na versão negativa. Então eu vou ter que achar essa substituição que é a unificadora mais geral desses dois átomos, átomos, tá? E aí esses átomos aqui eu vou então aplicar a substituição unificadora mais geral nas suas cláusulas e nos átomos, né, nos literais que eu quero remover. E aí o resolvente é igual que tinha lá na lógica proposicional. É a cláusula sem o literal, unida com a outra cláusula sem aquele literal que ocorre na polaridade oposta.
A única diferença que eu tenho na lógica de predicados é que agora eu tenho que necessariamente utilizar a substituição unificadora mais geral, porque eu preciso unificar os elementos, os argumentos que ocorrem dentro dos meus predicados, coisa que eu não tinha antes na lógica proposicional. Então, se o resolvente de duas cláusulas for vazio, né, ele também é chamado de vazio ou trivial. Tá? Significa então que essas duas cláusulas, eu não preciso, elas têm os literais que são complementares e só eles. Tá? Então vamos ver como é que ficaria aqui nesse processo, tentando unificar, tentando verificar aqui essas duas cláusulas, né? Dadas essas cláusulas, aqui olha, eu tenho a primeira cláusula, ela tem dois literais. Vejam que aqui a cláusula eu estou mostrando ela como um conjunto de literais, que é uma outra possibilidade de notação para a cláusula. Mas tá vendo? Essa vírgula aqui está dizendo que, olha, que é esse literal e esse literal. Mas isso daqui é uma disjunção de literais, né? Então aqui é um ou entre eles, tá? É que às vezes é mais simples da gente colocar como um conjunto quando a gente quer mostrar um resolvente. Então aqui eu tenho esses dois literais e eu tenho esse literal aqui, ó, P, e esse literal aqui, ó, não P. Então, esses dois é que eu posso unificar. Eu não posso unificar o não P com o não Q. Não é nem porque os dois são negativos, mas porque um é um predicado P e o outro é o predicado Q. Na hora que eu fizer o conjunto diferença aqui, não vai ter nenhuma variável substituindo. Não é? Então, eu tenho que de novo procurar os predicados que são o mesmo. Né? Por exemplo, aqui está falando pai e aqui está falando mãe. Não tem como eu unificar pai com mãe. Tem como unificar pai com pai. Tá? Então, olhando para esses dois literais aqui, quem seria a substituição unificadora mais geral para eles? Ai, professor, agora eu tenho que aplicar todo o algoritmo. Tem, mas pode ser de cabeça, não é? Se eu olhar para esses dois, qual que é a primeira diferença, né? Na hora que a gente fizer isso, gente, é para ignorar o não que tem aqui, tá? Porque é óbvio que um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Esse Z, ó, unifica aqui, né, com esse f de x, fazendo a substituição. Z vira f de x. Então, essa é a primeira substituição que eu tenho, tá? Z vira f de x. Aí, se o z vira f de x, aqui também virou f de x. Portanto, esse y tem que virar g de f de x. Tá aqui, ó. O y vira g de f de x. E aqui x e w, tanto faz, né? Se w vira x, se x vira w. Por simplificação, eu estou fazendo w virar x, porque se eu fizesse o x virar w, eu tenho que fazer esse x virar w e esse x virar w, tá certo? Então, quando eu tiver duas variáveis, eu posso escolher qual delas, uma substituir a outra, tá? Não tem problema. A única coisa é que se eu tivesse escolhido o contrário aqui, eu teria que atualizar aqui e aqui também, tá certo? Então, pronto, tá vendo que eu fiz de cabeça? Z vira f de x, y vira g de f de x, porque o z já tinha virado f de x, e aqui eu fiz o w vira x. Pronto, tá aqui minha substituição unificadora mais geral, que unifica esses dois literais. De tal maneira que eu vou ter num canto um literal positivo e no outro o mesmo literal igual a menos da polaridade. E aí eu consigo então ter literais complementares. Esse que é o processo que a gente tem que fazer para achar o resolvente aqui na lógica de predicados. Então, o resolvente, o que vai ser? Olhando para essas duas cláusulas, aplicando a substituição unificadora mais geral, então eu não preciso nem aplicar, né? Eu sei que a substituição unificadora mais geral vai gerar átomos iguais aqui, não é? Então, o que vai sobrar é isso daqui. Mas é isso daqui aplicando a substituição. Então, vamos ver lá na substituição. O A eu não substituo por ninguém, porque é uma constante. O Y eu substituo por isso, de G de f de x, ó lá. Por isso que fica o A e o Y fica G de f de x. E o W1 eu não substituo por ninguém, tá certo? Por que precisa fazer isso? A substituição que eu calcular, ela tem que ter ação em cima do que restar na cláusula. Porque para eu conseguir unificar essas duas cláusulas, eu disse quem é Z, eu disse quem é W, não é? Então eu já instanciei esses elementos. Então o resolvente aqui tem que levar com ele essa instanciação, senão fica errado o meu raciocínio, tá? É como se eu dissesse, olha, eu acabei de verificar que eu estou instanciando, por exemplo, um carro qualquer. Estou dizendo, o carro é o carro do fulano, do Alan, sei lá. O carro do Alan é vermelho, então eu acabei de instanciar a cor do carro como vermelho. Eu não posso ficar considerando que é uma cor genérica.
Eu já fiz um raciocínio dizendo que aquele carro é o do Alan e é vermelho, então eu não posso. Eu tenho que levar esse fato de Alan e vermelho para o resto do meu raciocínio, senão eu não estou raciocinando com base em coisas factíveis. Vamos ver então como é que a gente encontra o resolvente desses seguintes pares de cláusulas, né? Então, por exemplo, aqui quem são os literais que eu posso unificar? E aqui tá vendo, eu já estou colocando a cláusula como disjunção de literais mesmo. Então aqui eu tenho o literal P e aqui eu tenho o literal P. Então, como é que eu acho o resolvente aqui? Esse X, olha lá, aplicando de novo o algoritmo na cabeça, né? Esse X eu vou instanciar com o A. Então aqui vai ficar não P de A e aqui vai ficar P de A. Eu vou, então, excluir esses literais complementares das minhas cláusulas e o resolvente vai ser o resultado, só que o resultado instanciando o X para A. Então, o resultado é Q de A. Aqui no próximo passo, mesma coisa, veja, o mesmo P, só que aqui o P positivo está aqui e o P negativo está aqui, tá? Então, é importante que os literais tenham polaridades opostas, mas que sejam o mesmo predicado. Esse X agora eu instancio como quem? Como F de A. Então, o que vai resultar no resolvente é Q de F de A. Tá vendo? Então, no primeiro, eu fiz a minha afirmação, né? Consegui fazer o meu raciocínio falando que era constante A. No segundo, eu fiz o meu raciocínio falando que era constante F de A. Tá vendo? São diferentes. Eu preciso carregar esse histórico na minha resolução. E aqui, olhando para essas duas cláusulas, qual que é a substituição unificadora mais geral que eu preciso fazer? Uma substituição vazia, né? Porque já são literais iguais aqui na sua versão positiva, aqui na sua versão negativa. Então, no caso, o resolvente aqui vai dar um resolvente vazio, tá? Ótimo! Então, agora a gente já sabe como calcular resolvente na lógica de predicados. Vamos aplicar isso agora ao princípio da resolução, que é aquele que nós vimos lá na aula 10, slide 5, só que agora nós vamos também usá-lo na lógica de predicados. Então, o princípio da resolução diz que, dadas duas fórmulas alfa e beta, agora são fórmulas na lógica de predicados, o resolvente delas é uma consequência lógica do conjunto, né, da ocorrência das duas ao mesmo tempo. Por isso que eu posso utilizar esse princípio de resolução no meu raciocínio de inferência por resolução. O resolvente de duas fórmulas é a consequência lógica delas. Como é que a gente vai fazer, então, a inferência por resolução aqui na lógica de predicados? Qual que é a única diferença que tem, então, em relação à lógica proposicional? A necessidade de eu fazer essa instanciação das variáveis, essa unificação dos meus literais. Então, por exemplo, olhando para esse nosso exemplo, eu tenho 4 cláusulas aqui. Eu tenho esta cláusula, eu tenho esta cláusula, eu tenho esta cláusula e eu tenho esta cláusula. Então, olhando para essas duas cláusulas aqui, por exemplo, eu vejo, eu tenho aqui um literal positivo, aqui eu tenho um literal negativo e eles são unificáveis, porque eu posso fazer esse X receber esse A. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Junto os dois, lembra da árvore da resolução, igual nós fazíamos na lógica proposicional? A diferença agora é que eu vou indicar qual que é a substituição que eu estou fazendo. Então, aqui nesse caso, eu estou dizendo que a variável x recebe o termo a constante a. E por isso, o resolvente aqui dessa operação vai resultar em Q de a. Exemplos que nós já fizemos nos slides anteriores, né? Da mesma forma, eu posso combinar essas duas cláusulas. E nesse caso, a substituição que eu tenho é que aquele y ali vai receber a. E vai sobrar não R de BA. E aqui eu posso combinar esses dois e resultar na cláusula vazia. Se eu conseguir chegar na cláusula vazia por meio de substituições unificadoras e combinação de literais complementares, então eu consegui demonstrar que esse argumento é válido usando inferência por resolução. Certo? Um próximo exemplo, agora um exemplo completo, né? Porque ali eu já dei para vocês as cláusulas bonitinhas para a gente montar a árvore. Agora vamos ver um exemplo completo. Ou seja, eu digo para vocês, olha, dadas essas premissas, tenho 3 premissas, não é? E eu tenho essa conclusão. Então eu quero demonstrar, usando inferência por resolução, que esta conclusão decorre das minhas premissas. Então, lembrando do método de inferência por resolução,
eu preciso juntar a essas premissas a negação da conclusão. E eu preciso converter todo mundo para a forma normal conjuntiva para que no final eu consiga ter o meu conjunto de cláusulas que eu posso manipular e gerar a árvore de resolução. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou transformar cada uma dessas premissas aqui nas suas versões na forma normal conjuntiva. Então, lembrando lá da nossa aula de transformação para a forma normal conjuntiva, essa implicação aqui tem que sumir. Então, eu vou substituir essa implicação pela negação do antecedente e um ou no consequente. Tá vendo? Eu estou indo direto na aplicação desta regra. Por quê? Porque o algoritmo já está na minha cabeça, eu já sei como fazer a transformação e como eu disse lá naquela aula, aquelas transformações são muito mais complexas do que essas que a gente tem aqui. Aqui na inferência por resolução, nossas premissas serão mais simples do que aquelas fórmulas complexas que a gente fez a transformação na forma normal conjuntiva. Então aqui, tá vendo? Eu já olhei e falei, bem, a única regra que eu preciso aplicar é essa que vai tirar a minha implicação, porque aí eu já tenho uma cláusula. Porque tá vendo? A variável já estava quantificada universalmente, eu só tenho uma ocorrência de variável aqui, que é o x, e ela já estava quantificada universalmente. Então a única coisa que estava impedindo que isso fosse uma cláusula era a presença dessa implicação. Então eu já converti, e aqui na minha cláusula eu já nem coloco mais a definição explícita do quantificador universal. Na próxima eu também vou converter para a forma normal conjuntiva. De novo, eu preciso sumir com essa implicação, tá vendo? E aqui nesse processo eu já aproveitei e renomeei a variável. Lembra? Quando a gente transforma lá na forma normal conjuntiva, a gente renomeia as variáveis. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu não atrele esse x dessa premissa com esse x dessa premissa, porque não é. Veja que elas estão no escopos diferentes. Esse x está no escopo deste para todo x. Esse x está no escopo deste para todo x. Então, se fosse uma fórmula grande em que eu dissesse isso daqui e isso daqui, eu já não teria que mudar, tá? Então, na hora que eu faço essa conversão, eu já mudo todas as variáveis que ocorrerem em mais de uma premissa, eu já vou colocando outros nomes para elas, porque é um passo que eu faço mesmo na conversão para a forma normal conjuntiva, tá? Então, aqui eu simplesmente neguei o antecedente, fiz um ou no consequente e renomeei as variáveis que ocorrem em escopos de quantificadores diferentes. Vou renomear a próxima aqui também, tá vendo que é x aqui, ó, para de novo não ter ambiguidade, né? Ah, na verdade aqui eu não preciso renomear a variável, né? Porque aqui essa variável, ela tá existe x. Lembra lá na transformação para a forma normal conjuntiva, o que eu faço com uma variável, com um quantificador existencial? Eu aplico a função de Scaling, não é? Então, eu preciso ver, esse quantificador aqui existencial está no escopo de algum quantificador universal? Não. Então, esse x aqui, na verdade, vai virar o quê? Simplesmente uma constante. Então, é isso que a gente faz aqui, tá? Então, aqui eu não renomeei a variável, porque ela era quantificada existencialmente. O que eu fiz foi substituí-la lá na escolemização por uma constante, tá? Isso daqui está na forma normal conjuntiva. Veja, eu vou separar isso aqui em duas cláusulas, né? RA vai ser uma cláusula e SA vai ser outra cláusula. Agora, na conclusão, o que eu preciso? Negar. Primeira coisa é negar a conclusão. Não posso trabalhar com a conclusão assim. Lembra, a inferência por resolução é um método por refutação, de redução ao absurdo. Então, eu preciso negar essa conclusão aqui antes de começar a manipulá-la, tá? Então, eu vou negar a conclusão. E aí esse não aqui não pode ficar mais externo, eu tenho que interiorizar o não. Então eu vou passar ele pelo quantificador existencial e vou distribuí-lo aqui para essas duas partes da minha fórmula. Então ao passar pelo existencial, o existencial vira universal e vou distribuir. Então aqui fica não S ou onde era não P, né? Fica não P, então fica só P, tá? E vejam, isso daqui já é uma cláusula, né? Eu esqueci aqui os parênteses só para deixar mais claro, mas esse quantificador universal está quantificando toda essa cláusula. Então, aqui eu tenho, esta é a minha cláusula final. De novo, renomeei para não ter aquela impressão de que esse x é o mesmo x que está aqui, porque não é, são escopos de quantificadores diferentes. Tá? Então, o que acontece? Quando vocês transformarem para a forma normal conjuntiva, tenham esse cuidado de deixar
cada uma das premissas com variáveis diferentes, tá? Porque senão na hora de você aplicar o seu algoritmo lá na sua inferência por resolução, vai chegar num problema que você que inseriu, que você vai tentar unificar e não vai conseguir porque você está usando a mesma variável quando não deveria usar a mesma variável. Então aqui eu tenho, voltando aqui nas minhas cláusulas, então eu tenho aqui apagou, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 cláusulas para eu manipular, tá? 1, 2, 3, 4, 5 cláusulas. E aí eu vou começar a fazer a combinação delas, do jeito que eu quiser, não é? Aqui só para variar um pouco eu comecei por esse lado. Então eu fiz esse S de A unificar com esse S de Z, tá? Então ali está a minha substituição, o Z recebe o A, então vira P de A aqui. E aí vou fazer tudo pro lado direito na minha arvorezinha para ficar bonita aqui no slide, né? Então, vamos lá, fiz o X virar A, sobrou o Q de A. Aqui eu vou unificar essas duas, vai sobrar não R de A. E aí eu vou chegar na cláusula vazia. Tudo bem? Então vejo que a parte mais gostosa e mais simples é fazer essa árvore de resolução. Mas para chegar até aqui a gente precisa transformar para a forma normal conjuntiva. Mas vejo que como eu falei na aula de unificação e como eu falei na aula de forma normal conjuntiva, aquelas aulas são muito mais complexas do que como a gente usa aqui. Aqui a substituição é simples. Aqui a transformação para a forma normal conjuntiva é muito menos complexa. Mas para chegar nesse ponto, vocês têm que ter entendido todos aqueles conceitos e algoritmos das aulas anteriores. Mais um exemplo aqui para vocês, né? Então eu preciso primeiro transformar aquelas minhas premissas e a negação da conclusão para a forma normal conjuntiva. Então lá no primeiro caso, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essas fórmulas, olha aqui, essa implicação na negação do antecedente ou no consequente. Variáveis já estão quantificadas universalmente, então não preciso trabalhar com elas, né? Vai ficar simplesmente P de x ou Q de xy, né? A segunda premissa, já estou indo mais rápido aqui porque eu acho que vocês já entenderam o processo, né? Então, a segunda premissa, eu preciso interiorizar esse não, passando ele para cá, o que é ótimo, né? Porque ao passar ele para cá, a variável já vira quantificada universalmente, não preciso fazer mais nada. Então, eu gero aqui uma outra que é não P de Z. Essa é minha outra cláusula. E no final, eu preciso negar essa conclusão, né? Agora, negar a conclusão me dá um pouquinho mais de trabalho. Porque eu preciso, então, passar esse não pelos quantificadores universais, né? Então, eu brinco que ele quica aqui, e aí transforma o universal em existencial, quica aqui, transforma o universal em existencial, e se distribui por todos eles, não é? Então, fica não Q de xy, onde é E vira ou, tô aplicando o De Morgan, hein? Não P de x, tá? Não, desculpa, e aqui fica, já era não, né? Aqui era não P de x, com o não ficou P de x. E aqui era não P de y, com o não de novo ficou P de y só, tá? E esses são os meus quantificadores existenciais. Então aqui eu já tenho uma cláusula, só que eu preciso sumir com o quantificador existencial. E aí eu preciso fazer o quê? Escolemização, não é? Esses dois quantificadores existenciais não estão no escopo de nenhum quantificador universal. Então eu transformo tanto o x quanto o y para constantes. Escolhi o A para colocar no x e eu escolhi o B para colocar no y, tá? Então é essa daqui a versão que eu gero. Então eu tenho uma cláusula, duas cláusulas, três cláusulas para fazer a minha árvore de resolução. E aqui eu fiz uma árvore linearizada, não é? Minhas três cláusulas, eu simplesmente fiz assim. Às vezes no computador é mais fácil de eu fazer assim do que a árvore em si, né? Aquela imagem. Mas na mão é mais fácil fazer a árvore, tá? Então aqui a gente escolhe o P de x com esse P de z, tá vendo? E a substituição que eu fiz tanto faz, o x recebe z, o z recebe x. Aqui eu fiz x receber z. Então o x aqui, ó, que sobrou no meu resolvente, não é mais x, agora ele é z. Tá vendo como é importante a gente mudar os nomes das variáveis? Senão começa a dar pau aqui, né? Se fosse tudo x, o que acontece? Aqui fosse x e aqui fosse x. Eu estaria tentando substituir um x pelo x, opa, no algoritmo ele não deixa, né? Existe um termo que ocorre na fórmula, né? Que não ocorre nela, tá? A variável que não ocorre no termo e tal, tá? Então, não pode, por isso que é importante renomear.
Agora eu tenho esse Q de ZY, eu posso unificar aqui. Então eu tenho esse positivo e eu tenho aqui um negativo. Então o que que eu faço? Eu faço o Z recebe o A e o Y recebe o B, viu? Essa aqui é a substituição que eu faço para unificar. E sobra aqui essa parte, que é P de A ou P de B. E agora eu posso aplicar novamente esse não quer dizer. Ah, professor, eu posso usar 2 vezes a mesma fórmula, a mesma cláusula? Pode, claro que pode. Ela é verdade. Não é porque você usou ela uma vez que ela deixa de ser verdade. Ela continua sendo verdade. Você continua podendo usá-la. Foi o que eu fiz aqui, usei 3 vezes essa daqui, né? Então, não P de Z, esse Z instanciou com A e sobrou P de B. Aí depois eu usei de novo, com o Z instanciando com o B e sobrou cláusula vazia. Tá certo? Então, posso sim usar a mesma premissa ou a mesma fórmula, né, a mesma cláusula mais de uma vez e pode ser que eu não use determinadas cláusulas, tá? Não tem problema, ninguém disse que isso não era possível na resolução. Boa, e para o fim eu deixo para vocês parece muito mais difícil, né? Mas não é, mas ele está em língua natural, então isso pode ser uma complicação a mais, tá? Mas eu tenho aqui a versão mapeada da língua natural para a lógica de predicados e depois a resolução em si, tá? Então eu quero que vocês tentem fazer. Primeiro passo, transformar da língua natural para a lógica de predicados, depois transformar para a forma normal conjuntiva e depois fazer a inferência por resolução. Ok, pessoal? Bons estudos, tá? E para quem está finalizando o curso agora, muito obrigada por ter vocês comigo, tá? O pessoal da pós-graduação ainda continua mais algumas aulas, mas o pessoal da graduação está finalizando agora. Espero que vocês tenham assimilado bem o conteúdo e tenham gostado de lógica. É uma poderosa ferramenta para raciocínio e ela é utilizada em grande parte em vários momentos da computação, tá? Então espero que vocês tenham entendido bem os conceitos e tenham gostado de lógica, tá certo? Até a próxima!